Nós estamos agora caminhando para o final do estudo de Gênesis. E não tem como a gente estudar a história de José sem lembrar do final dos tempos, porque José tipifica Yeshua. Para mim, na minha opinião pessoal, o que mais parece com Yeshua, mais identifica a pessoa de Yeshua é José. Né? Mais do que Abraão, mais do que Moisés, mas José é tremendo, ele faz ali, eu vou mostrar daqui a pouquinho. E a gente vê que a história de Gênesis, olha que interessante. Você sabia que Apocalipse tem 406 versículos, dos quais 272, ou seja, mais da metade, é repetição da Torá, sobretudo de Gênesis? Gênesis. Então você quer saber o final dos tempos? Você quer saber o que está acontecendo aí na Europa, Estados Unidos, no planeta Terra? Gente, estude Gênesis, porque Apocalipse foi escrito em cima dele, não é? Principalmente a história de José. Então, nós estamos caminhando para a redenção. Essa palavra não pode ser perdida, porque Gênesis, Deus cria o universo, cria a terra, cria o homem e põe o homem no Éden. E o homem perde o Éden. A hora que o homem perde o Éden, no capítulo 3, Deus já começa a trabalhar a favor de resgatar o Éden através da redenção. Então, a palavra-chave, a palavra resumo da nossa missão aqui hoje é redenção, não é? É o mais importante, é entender a redenção de Deus. Aí Deus vai nos ensinar, pelas parashut que já estudamos, repetindo aqui rapidamente, Bereshit, aliança, depois de Noé, Noa, ele começa a mostrar que a aliança tem descanso, que haverá um descanso, haverá uma salvação, haverá um livramento. Meus irmãos, o mundo está se tornando mal, muito pior do que você imagina. Há uma religião penetrante no planeta, arruinando, entrando em qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, e a coisa está caminhando para um lado muito perigoso. Então, lerra, vá por ti, você tem que fazer a sua parte. Depois ele mostrou-se vaieira, ele se revelou. Então, nos tempos de tribulação, Deus se revela mais. Não é? Então, nossos olhos espirituais têm que estar mais abertos. Depois, em Toldot, ele fala da geração para preparar o Messias, a redenção, o Redentor. Depois ele envia esses atalaias para consolidar a geração de Jacó. Depois vem Vaieshev, ele habita, ele mostra que ele quer habitar no meio do povo, que ele não está lá no céu, não, ele quer ficar dentro dos nossos corações. E hoje a palavra Miketz, no final, algo será revelado a Israel, a redenção, e haverá uma igreja final. Se você abrir em Gênesis 41, olha que interessante, ele começa assim, na minha versão fala assim: passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Mas no hebraico é Miketz, no final, no fim. Então você vai ver que a palavra no fim começa a aparecer da agora para frente muito mais vezes, a palavra Miketz. Isso tem, olha como é que é interessante. Por que tiraram a palavra Miketz do original? Podia até colocar aqui no final, não, passado. Você vê que o tradutor mexe, mas é uma palavra essencial que nós não podemos perder de vista. Uma das grandes revelações da história de José é fazer uma analogia com a pessoa de Yeshua. Então vamos ver algumas coincidências de José que hoje a Paraxá vai tratar. Por exemplo, são várias coincidências. Tipifica Yeshua, né? Ele foi odiado, José, foi rejeitado pelos irmãos, não foi assim com Yeshua? Foi odiado, foi rejeitado, foi vendido por moedas de prata, tá certo? 30 moedas de prata, foi traído. Judas traiu Yeshua, não é? Seu discípulo, foi tentado, não é? Em todas as áreas, Yeshua foi tentado, moraram no Egito, todos os dois moraram no Egito, saíram e foram para o Egito, foi preso, Yeshua também foi preso, libertou o seu povo, Yeshua também vem trazer libertação ao povo de Israel, iniciaram seus ministérios com 30 anos, olha lá, e com 30 anos José, né? E com 30 anos Yeshua começou o seu ministério, né? Casou-se com as nações, Yeshua não casou, né? E José casou com uma egípcia, e egípcia significa as nações. Olha que interessante, José é casado com uma gentia, as nações.
Yeshua, na cruz, ele morre para as nações. E a Bíblia fala que Yeshua ainda não casou, ele é noivo. E quem é o seu noivo? A sua igreja. Paulo deixa claramente isso em Efésios 5. A igreja, a noiva de Cristo. Apocalipse também fala, nas bodas do Cordeiro, a igreja será desposada, a noiva de Cristo, não é verdade? Para redimi-las e abençoá-las, né? Isso são algumas coincidências, né? E há anos eu venho pregando que a volta de Yeshua está aqui, revelada em Gênesis 41 e a próxima paraxá. E eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho que há uma analogia que eu venho fazendo, mas isso é o Marcelo, você pode discordar de mim. Eu não estou falando que é uma doutrina da casa, não. É uma revelação que eu venho pregando há vários anos. E cada ano eu tenho mais revelações a respeito. Nessa analogia de José e Yeshua, eu vejo que os irmãos de José tipificam os judeus. É ou não é? Os judeus. Hoje os judeus ainda não creem. Yeshua não se revelou ainda massivamente aos seus irmãos judeus. Não é verdade? Hoje já existe um movimento judaico-messiânico, somos mais de 120 congregações judaico-messiânicas em Israel, mas a coisa está crescendo vertiginosamente. Eu creio que Benjamim, que era o irmão de sangue de Yeshua, de José, Benjamim só tinha um irmão de pai e mãe, que era José. Então, Benjamim, para mim, tipifica o mais novo. E o irmão mais novo hoje é o judeu messiânico, é o mais novo. Né? Os judeus só existem, crentes só existem há 2000 anos, e agora o movimento judaico-messiânico. Então eu tenho como revelação, não é doutrina, é uma revelação, uma ideia, que quando a Bíblia fala de Benjamim, irmão de José, sendo José tipificando Yeshua, eu posso fazer uma analogia que o Benjamim são os judeus messiânicos. E se eu estiver certo, fiquem de olho, porque vai acontecer as coisas daqui para frente. Por quê? Porque nós vamos entrar em 7 anos de tribulação. Isso não tem como sair. Você quer saber de uma coisa? Nós já estamos bem perto. Eu não estou falando que nós estamos vivendo tribulação ainda não. São o início das dores, Mateus 24, que Yeshua falou. Gente, eu tenho certeza que nós estamos no início das dores. Não dá mais para voltar. A ciência, na Daniel capítulo 12, se multiplicará. A ciência multiplicando, e vocês aguardam daqui um pouquinho que vocês vão ter mais revelações. Aí o que acontece? A fome, olha aí, a fome já está lastrando. E irmãos, o nosso vale fértil, que é o Rio Doce, secou de lama, morreu. Secou em termos não de água, mas de morte. Os peixes morreram. Mais de 12 mil toneladas de peixe do Rio Doce morreram. Gente, para resgatar esse Rio Doce agora, as cidades que moram, o nosso Vale Fértil secou. O norte de Minas já não chove. Não chove. Já há carência de tudo. Falta d'água no Brasil. O Sudeste, que era o celeiro de água do Brasil, né, tirando o Amazonas, após o Rio Amazonas está encolhendo. Onde era praia, hoje já é mar, já é terra. Já estão fazendo assentamentos dos pobres, etc. Irmãos, nós estamos caminhando muito rapidamente. O mundo, a China destruindo o mundo, juntamente com os Estados Unidos, a nossa atmosfera. Nosso planeta é um só. Eu não tenho um planeta reserva, não dá para sair da Terra. Então a tribulação vai acontecer aonde? Aqui. Nós já estamos entrando. Fome, guerras, não é? Terremotos, não é? E hoje eu vejo que as nações estão perigando. Hoje Yeshua está sendo revelado como José. A mulher de José sabia quem ele era. Tinha intimidade com ele, dormia com ele. Mas os judeus de hoje não têm intimidade com Yeshua. Hoje, por causa dele, são nossos inimigos. Por causa de Yeshua, a gente paga um alto preço, não é verdade? Então, nós vamos ver que assim como, diga, assim como, mais uma vez, assim como José faz uma estratégia para se revelar aos seus irmãos, assim também, diga, assim também, Yeshua está fazendo uma estratégia para converter os judeus, Israel salvo, virá de Sião libertador, Romanos 11, 26. Então está chegando, diga, está chegando.
Então, para Israel ser salvo, Yeshua vai ter que se revelar. Tem pastores, colegas, amigos, queridos, que acham que a igreja vai evangelizar Israel. Como eles estão enganados. Esta igreja que está aí, desculpa aqui, dá dó. Eu vou falar um pouquinho dela hoje. Dá dó. Dá dó, porque para mim está anos-luz fora da palavra. A maioria. Tem igreja boa, mas a maioria está fora. Tradicional, histórica, ultrapentecostal, né? Está fora. A maioria estão fora. Que eu vou falar aqui hoje, eu vou provar por que está fora. E hoje o Rocha Jorge vai falar sobre isso, né, hoje à noite, e foi o Espírito Santo, porque ele nem sabia, nem que eu vou falar sobre isso agora. Então, o que acontece? A igreja que foi enxertada em Israel, que participa da mesma bênção da casa de Israel, só tem uma saída: interceder por Israel e se reconectar com ele. Você acha que os missionários da Jocum vão salvar Israel? Você acha que mandando um missionário para Israel e distribuindo um panfleto, né, lá no muro, o judeu vai ler o panfleto e vai converter? Aleluia, Jesus, vou receber como meu Senhor e Salvador. Não. Yeshua vai se revelar a ele. Porque Israel é a menina dos olhos de Deus, diz o profeta. E Deus não vai dar, na minha opinião, à igreja esse prato, esse banquete, uma igreja distanciada que nem crê que Israel existe. Um dos maiores missionários desse país, que prega na televisão todos os dias, em muitos canais, diz: Israel podia estar na África do Sul. O que estão fazendo ali? Então não entendeu nada. A igreja que mais comanda o evangelismo nessa nação, eu não estou falando mal dele, eu acho que ele está fazendo um excelente trabalho evangelizando, mas na cabeça dele, Israel já deixou de existir. Ele fala isso rasgadamente e claramente. Então você vê que ele está redondamente enganado. Ou eu rasgo a Bíblia agora, porque um dos dois está certo. Ou ele está certo, ou eu estou certo. E se eu entendo de Bíblia, não tem como Yeshua voltar sem a salvação de Israel. Por isso Israel paga um preço com essas mulheres, crianças sendo esfaqueados por esses inimigos de Israel, que moram lá dentro. São gente boa, mas são inimigos. O que eu posso fazer? Né? Então nós temos que entender o dia que nós estamos vivendo. E vocês vão ver que o irmão mais novo, que toda a estratégia, diga, toda a estratégia de José se revelar aos seus irmãos, Ani e Yosef, eu sou José, foi feito com Benjamim. Por isso que eu acho que Deus e Yeshua vai usar os judeus messiânicos de alguma forma para... Já está acontecendo. O judeu, quando fala messiânico, ele já treme. Eu quero matar você, eu quero... Mas depois ele começa a ver, não é que esse cara está certo, não é que o testemunho dele é melhor, não é que eles estão com a verdade, não é que eles estão pregando a palavra, não é? Quando você vê hoje os judeus, na sua maioria, pelo menos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, adeptos do espiritismo, não é? Eu tenho familiares meus que congregam aqui na sinagoga de Belo Horizonte, são espíritas, já vieram aqui, são espíritas, declarados, não é? Não estou falando mal do espiritismo, mas estou mostrando que Israel não está dentro da Torá. Israel nem sabe o que é Torá, tirando os judeus ortodoxos que estão ali estudando, e mesmo assim não estudam os profetas, estudam mais o Talmud e a Zorá do que a própria Torá. Então, irmãos, o judaísmo secular não estuda nada. Não é? Então, hoje, Israel, na diáspora, mesmo lá em Jerusalém, que lá é mais religioso, evidentemente, eu vejo que o judaísmo está fora da palavra. E não é a igreja que vai restaurar o judaísmo, vai ser Yeshua. Yeshua restaura a igreja, Yeshua restaura Israel. Israel, igreja, a família de Deus. Efésios 2:19. A família de Deus, judeus e gentios, um só em Cristo. Essa que é a visão da restauração. E Yeshua está trabalhando nos dois lados, na igreja e trabalhando com Israel. E ele vai usar uma estratégia de Benjamim. Lembra na história de hoje que José vai colocar dinheiro no saco de Benjamim. Primeiro ele fala com os irmãos. José era hebreu, falava hebraico, e os irmãos não sabiam que era José. E José falava com intérprete, diz a palavra de hoje, que ele falava com intérprete. Aí os irmãos, José, com aquela barbicha postiça, aquela cara de egípcio, aquele véu triangular, aquela coisa, vestido como os primeiros ministros, devia vestir muito bonito,
não é? Conversando ali com aqueles hebreus farrapados. Os hebreus nem sonharam que era o irmão dele que havia sido vendido por moedas de prata. E aí José viu, diz a palavra que ele chorou de ver os irmãos, e ele entendeu porque ele era primeiro-ministro e porque os irmãos estavam ali. Ele perguntou, vocês são espias? E acusou. Eu acho que Yeshua vai acusar os judeus. Vocês são isso? Não somos, nós falamos a verdade. Quem são vocês? De onde vocês? Não, nós temos um pai. E quantos são? José perguntou, quantos irmãos vocês são? Porque sabia que tinha o Benjamim, que não estava ali. Ah, não, nós somos 11 irmãos, um sumiu, era o José. E o outro está com o nosso pai, é o caçula. Olha, se vocês estão falando a verdade, me traga esse menino. Aí você vê que José vai jogando uma estratégia de quê? De trazer o povo. Trazer para onde? Olha que interessante, para o Egito. Então, eu não sei, mas me cheira algo no ar, que a salvação dos judeus vão se dar fora de Israel. Não sei. Imagina, se todo judeu messiânico volta para Israel, Israel passa a ser salvo. Porque lá não pode pregar, não pode evangelizar, não pode falar de Yeshua, mas aqui pode. Imagina 6 milhões de judeus americanos. Imagina os anuncim brasileiros com a comunidade brasileira do mundo. Somos 12 milhões de judeus. Se 6 milhões se convertem e vai para Israel, Israel passou a ser salvo. Não sei, vai ter um negócio aí. E aí, José usa dinheiro para incriminá-lo. Depois que Benjamim volta, ele dá e devolve o dinheiro e põe dinheiro no saco e põe um cálice de prata no saco de Benjamim. Gente, o que é cálice de prata? Em hebraico, kasef. Redenção. Então, onde é que José pôs o símbolo da redenção? Em qual saco? Benjamim. E aí, quando estão lá, pararam na primeira parada lá, para comer, abrir o saco dos mantimentos. Ai, vão nos acusar de ladrões. Olha o cálice de José no saco de Benjamim, logo de Benjamim. Vai dar problema. Então, eu acho que Yeshua vai pôr um troço aí. E ele vai usar o judeu messiânico. Então, eu acho que vai nos usar para fazer, no mundo todo, né, não só a Ratio, mas todo o movimento judaico messiânico. Hoje nós somos 250 congregações no mundo oficializadas pelo MJC, e as que não são oficializadas, o outro dobro. Né? Então, eu acho que fique de olho. Por isso que eu sou tão perseguido, meu irmão. Por isso que essa casa aqui, volta e meia, tem uma rebelião. Volta e meia tem alguém querendo me destronar, tirar, apagar, aniquilar, acabar com a minha moral, caluniar a minha vida. Sabe por quê? Eu vejo que eu faço parte do plano da redenção. Apesar de mim, Deus faz a obra. Eu sou um homem imperfeito. Quem dera que eu pudesse ser perfeito, como Paulo falar, e sede meus imitadores. Hoje eu posso falar, sede meus imitadores, naquilo que eu fiz, renunciando ao meu emprego, renunciando. Quer dizer, eu já fiz muita coisa e tenho feito muita coisa para a obra. Mas é duro fazer, não é fácil você ter uma visão, manter o equilíbrio. E nós estamos aqui há 2 sábados falando, né, do mais ênfase ao Novo Testamento, e no sentido de combater um pouquinho a religiosidade. Não que ela é pecado, de jeito nenhum. Não que o irmão está condenado, de jeito nenhum. Mas nós não podemos perder a ênfase em Yeshua. Ele que tem que ser adorado. João 5:21, o que foi falado no sábado passado? Aquele que não honra o filho, não honra o pai. Tá ou não está? Aquele que não honra o filho, não honra o pai. Então o filho tem que ser honrado aqui, o filho tem que ser adorado aqui. Esse papo de judeu messiânico aí fora falar, é o pai, Yeshua é Yeshua. Não, Yeshua, ele tem que ser adorado sim. Ele é o nosso Mashiach, ele é divino, né? E Yeshua é o filho de Deus e tem a divindade do pai. Tá certo? Ele foi enviado pelo pai porque veio do pai. Não é? E quem não adorá-lo, quem não honrá-lo, não honra também o Pai. Então, uma casa judaico-messiânica, quem é o astro principal? Yeshua. Quem tem que ser louvado nas nossas orações, nossos cânticos? Yeshua. Quem tem que ser exaltado? Yeshua. Quando a igreja gentílica alcançar a plenitude, diga, estamos nos tempos finais. Aí Israel será salvo. Quando Israel será salvo?
Olha para mim, nós estamos num movimento paralelo. Israel é a igreja, Yeshua está trabalhando com os dois. A gente é uma ponte, trabalha do lado judaico, muito pouco, mas trabalhamos muito com a igreja, pelo menos até então. Eu espero que amanhã nosso ministério vai diminuir com a igreja, vai aumentar com Israel, mas não chegou o tempo. Vai lá buscar um judeu para pôr aqui, quase impossível, se não tiver uma intervenção divina, não é verdade? Então, olha o que vai acontecer. Quem não está em Yeshua está em piedade. Quem não está em Yeshua não está salvo, não está no propósito divino. O judeu está no propósito divino e há promessa de salvação para eles. Eles estão com a Torá. Sábado passado eu falei do caminho à Torá. Mas o caminho, para você, o caminho Yeshua, que vai andar num caminho, a Torá nos ajuda a estar no caminho. Ela não nos salva, mas ela nos orienta a não sairmos dos caminhos, porque quando eu sigo a Torá, eu estou fazendo vontade de Deus. E aí o que acontece? Israel será salvo quando o gentio, a igreja, está falando da igreja aqui, irmãos, está falando dos gentios que em Cristo forem enxertados, é esse aí, entrar em plenitude. Não é as nações, não, é o crente chamado igreja. Agora, quando é que ele vai entrar? Quando é que ele vai entrar em plenitude? A palavra é pleroma. Os pastores pregam, a maioria que eu conheço, não é? Prega o seguinte, que Deus tem um número na cabeça para a igreja dele. A hora que alcançar aquele número, Jesus volta. Eu não vejo a menor possibilidade desses pastores estarem certos. E por quê? Porque eles olham plenitude só quantidade. Mas eu olho justamente o contrário, porque lá em Lucas está escrito, ó meu pequeno rebanho. Eu sei que nós não seremos milhões, até bilhões, mas não somos em totalidade. Irmãos, olha para mim, por favor. O mundo não quer Deus. O mundo não quer salvação. As nossas leis, os nossos países, as nossas constituições caminham para ser antissemita e anti-Deus. Vocês não estão vendo isso, não? Então não adianta votar em deputado crente, pastor, não tem. A coisa está caminhando numa velocidade incrível para o ateísmo, para o anominismo, ou seja, sem lei. Não é assim? Sem lei. Você casa com quem quer, você tem filho com quem quer, não existe família, você casa com homem, casa com mulher, casa com bicho, faz o que você quiser. A lei está caminhando para isso. Tira as placas dos banheiros, masculino e feminino. Criança escolhe o sexo na adolescência, está na nossa cartilha desse país. Isso é maldição. Isso é maldição. Estão entendendo? Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que esse pleroma é uma palavra usada na náutica, em navios. A palavra pleroma, usada aqui, é aquela linha do navio. O navio tem uma linha, qualquer quem já foi em porto aí já viu, o navio tem uma linha. Essa linha é para o sujeito saber que está carregando o navio, chegou na linha, para, não põe mais peso não, que você vai afundar esse navio. E se você deixar a linha muito acima do nível do mar, ele vai virar. Então ele tem que estar andando no pleroma, no equilíbrio. Isso na lei de Arquimedes chama empuxo. Alguém lembra do ginásio aí? Quem fez ginásio? O ginásio? Felipe, o que é empuxo? Empuxo, lei de Arquimedes, qual é? Senão você não entende pleroma. O empuxo, a lei de Arquimedes foi o peso deslocado na água, tá certo? Quer dizer, o peso o material só vai flutuar se o peso da água que ele deslocar for igual ao peso dele. Porque se for maior, ele afunda. Tá certo? E se não for, ele não flutua e vira. Então, o empuxo, que é a lei de Arquimedes, isso foi feito há 2.500 anos, a lei de Arquimedes. Então, vocês estão entendendo que pegaram na época de Paulo uma palavra técnica, de engenharia, para mostrar que a igreja dos gentios, um dia Paulo pensou, ou teve revelação, que estaria no empuxo, no equilíbrio. Hoje a igreja está no equilíbrio? Não. De jeito nenhum. Para mim, ela já virou. Para mim, a maioria da igreja já virou. Eles estão nadando aí, mas andando de lado, derivando, fora da deriva, fora do roteiro.
Plenitude, o equilíbrio, é qualidade, é a maturidade da nossa fé. Isso a igreja gentílica deve ser santa, sem ruga, sem defeito, conforme Efésios 5, 27. Irmãos, diga amém. Amém. Isso é a coisa mais difícil do mundo. Conseguir uma igreja santa, sem ruga, sem defeito. Isso que é pleroma, isso que é plenitude. E aí eu estou falando e vou acender essas luzes amanhã, profetizando o Espírito Santo em nossas vidas. Profetizando uma santidade, uma separação total. Profetizando arrependimento. Você está me entendendo isso, meu irmão? Você consegue entender isso? Então nós, como Benjamim, judeu messiânico, temos que estar o pioneiro nisso aí, porque Yeshua vai nos usar nisso. Os judeus verão o judaísmo correto que nós fazemos e vão falar, esses caras estão certos. Eles progridem, eles prosperam. Então, e a igreja vai ver, ei, nós temos que voltar para lá, porque lá é o evangelho de Atos dos Apóstolos, lá é o evangelho da Torá. Amém? Então, vamos aqui falar um pouquinho dessa igreja, como está essa igreja. Se eu pudesse dar um título, a turma que está gravando aí, como discernir uma igreja espiritual da carnal? Porque o segredo da volta de Yeshua está numa igreja espiritual e na salvação dos judeus, senão Yeshua não volta. Quem acha que Yeshua volta amanhã, pode tirar esse conceito da cabeça. Amanhã não, depois da manhã não sei. Porque de 2 dias pode tudo acontecer. Para Deus tudo é possível. Mas hoje eu não vejo. Eu vejo uma igreja naufragando. Para mim a igreja naufragou e está em botes. Andando em botes. E o judeu só sabe que vai morrer, porque as nações são antissemitas, os atentados, homens bombas e daí para frente. Então a coisa precisa alguém ser luz, alguém acender uma luz e profetizar.